O mundo mudou e o diabo muda com o mundo. Porque a serpente se alimenta do pó da terra. Então, não tem ninguém mais adaptável, mais mimético do que ele. É como aquele predador do filme O Predador, que se apertar o botão, meu irmão, ninguém vê mais nada. O cara vira água, reflexo, qualquer coisa. Para você discernir, dá trabalho. As possessões são mais sutis por isso, né? Hoje em dia estão muito mais. Hoje em dia o negócio está atingindo já o nível da relação até com a física quântica. Porque quando você começa a ver a quantidade hoje em dia de bruxos tentando discernir espírito em casa mal assombrada, usando detectores de frequência, de baixa frequência magnética, disso e daquilo, é impressionante como também você está vendo cada vez mais. Veja a adequação do diabo aos tempos. Se você pega esse seriado Assombrações do Discovery Channel, você vê cada vez mais a ligação chifópoga entre poderes e manifestações espirituais e fenômenos eletrônicos. É TV que liga, que desliga, computador que liga, que desliga, tecla que é teclada com mensagem. Mexia, né? Antigamente era prato caindo, o negócio está ganhando. Hoje é um computador ligando sozinho. Ganhando porque a serpente está comendo o pó das novas tecnologias. Se serve disso tudo. Por exemplo, a minha teoria é só teoria, por isso que eu escrevo e colo no site em opiniões, porque eu não estou fazendo doutrina, e eu não faço doutrina de nada, quanto mais disso. Então, eu não quero que ninguém interprete, mas é minha opinião que essa quantidade toda aí de avistamentos chamados OVNIs são macro-assombrações, assombrações cósmicas. É verdade que o fenômeno da aparência de aparato no mundo espiritual não foi inventada por nenhuma manifestação espiritual demoníaca, mas justamente por uma manifestação espiritual divina, que lá em Ezequiel, quando vem as rodas, as cambotas, aquilo tudo que não dá para o cara olhar e não ver a descrição semelhante a esses objetos que a gente vê por aí a 3x2 e cada vez mais gente vê e documenta na Terra. Mas para mim o fato de que Ezequiel viu e discerniu como manifestação do mundo espiritual, de seres de uma outra natureza e energia, que não a nossa, portanto, extraterrestres nesse sentido de que não são da Terra, não são da presente ordem de coisas, não estou ideologizando o termo, só estou categorizando o não pertencimento terráqueo daquela manifestação. Caiu na Terra. Está ali, e ele diz que são anjos. É extraordinário. É extraordinário. Então, ele chama de anjos. Ora, se pode ver manifestações espirituais positivas com aquela configuração e associá-las a anjos, não tem por que não pensar que as mesmas manifestações idênticas possam acontecer de modo negativo associadas a anjos na perspectiva diabólica da controvérsia, da confusão, de tudo que a gente sabe que principados e potestades espirituais perversos fazem. Só que como a serpente se alimenta do pó da terra, fica cada vez mais natural que num mundo que vai ficando também cheio de aparatos voadores e de criações de ficção científica tornando-se realidade, não há por que não imaginar o conluio imediato. Tanto eles nos fornecem o padrão, como pensamento, como sugestão, como indução, como tecnologia pensada, como tecnologia que chega tipo revelação para o cara, como a gente desenvolve, e uma vez desenvolvido, isso passa a ser referência arquetípica que principados e potestades haverão de usar para trazê-las de volta a nós, aos nossos sentidos, como assombração de qualquer natureza. Então, nós estamos vivendo uma época em que o padrão mudou também da manifestação espiritual. Quer ver um outro padrão que mudou? No mundo sem psicologia, demônio não usa de psicologia. É interessante. Você
vai ao interior do Amazonas ou da África, mas deixa eu falar da minha terra, do Amazonas. Você vê todas as manifestações espirituais não recorrem a qualquer tipo de evasão psicológica. É pão, pão, queijo, queijo. As impressões que o processo tem no engano espiritual que chegam a ele são todas associadas à cultura local. Então ele vê o índio tal, ele vê o cacique não sei o quê, ou ele vê uma assombração daquelas de floresta, enfim, ele te reporta as visões dele, todas ligadas ao panteão das construções espirituais amazônicas. Né? Isso ele te reporta, você não o vê. Curupira. E é tudo muito simples, tudo pão, pão, queijo, queijo. Né? Mas você pega uma pessoa possessa na Alemanha, nem sempre a manifestação chega com declarações e associações aos bárbaros germânicos, aos deuses do primeiro, segundo, quinto século. Ninguém chega com essa. Né? Por quê? Porque o volume de cristianização dos principados e potestades nesses 1500 anos de cristianismo acachapante da Germânia criou outros demônios na referência deles, que são os demônios cristãos. Todos eles. E os demônios cristãos se sofisticaram com Freud, com Jung, com o cristianismo, com a filosofia, com a teologia, com tudo isso. Então a manifestação fica cada vez mais encruada. Você pensa, pode ser esquizofrenia ou não, pode ser um surto psicótico ou não. Como aqui entre nós, quanto mais pobre for a população, mais explícita é a possessão. Quanto mais classe média e alta a esse nível a pessoa pertence, mais psicológica é a possessão. Mas você tem que exercer discernimento para você ir vendo os meandros e a confusão, até porque a mentalidade da pessoa mais simples, ou ela já nasce com um software que pensa naquilo como algo tão imanente nela que ela nem discerne aquilo como um dado fora dela, que faz parte da cosmovisão dela, ou então ela associa aquilo a uma coisa ruim, perversa, que assombra, que é visagem, que sacode a rede dela à noite, que não a deixa dormir, que a perturba, e ela tem pânico, pavor e quer ficar livre. Agora, entre nós, vira assunto de divã. O cara vai, às vezes, para o analista, e como não é uma possessão estribuchante, tem muito tipo de possessão. Essa que deixa o cara estribuchando é a mais basiquinha de todas e a mais fácil. Já é óbvio. O duro é aquela misturada que alterna, são as alternâncias. O cara fala, depois a presença que está dentro dele fala sem ele exatamente ter ouvido o que foi falado. Às vezes ela fala misturando o pensamento dele com o outro pensamento, de modo que o cara não sabe discernir o que foi dele e o que não foi dele, nem se ouve algo que não foi dele. Vai ficando tudo tão sutil. E o pobre do analista ali querendo exorcizar esse mal com Freud. Não vai sair nunca, vai mandar para o psiquiatra depois para dopar o bichinho. Mas não vai embora. E vai chegar a época em que a gente vai assistir manifestação de possessão espiritual extremamente mais sofisticadas. Eu creio que a gente vai chegar numa hora em que eu não estou nem aí para quem está me interpretando, para a pastorada que está dizendo que eu estou místico, não sei o que. Meu querido, eu não estou nem aí. A minha certeza é tão grande que eu só digo o seguinte: viva 15 anos para ver se eu estou enganado. Tá bom? 15 anos. Até agora, nesses 35 anos que eu estou pregando o Evangelho, tudo que eu disse eu não me enganei. Inclusive sobre essa confusão toda da igreja evangélica que eu estou falando sobre ela há 25 anos, infelizmente, certo em tudo.
Errado nos prazos, às vezes. Minha esperança de que fosse demorar 30 anos, aconteceu em 20, esse negócio todo. Então fica para ver. Fique para ver. Porque eu não estou nem aí porque você está pensando hoje. Eu sei o que eu estou te dizendo. Daqui a 10 anos, meu amigo, a gente vai ver sessão espírita, kardecista, invocação de morte, tudo isso usando a tecnologia quântica mais sofisticada. Porque os principados e potestades vão evoluir conforme o processo, conforme o pó tecnológico, cultural da nossa produção, do andar dos nossos pés que a gente vai oferecendo. Eles nunca deixaram de usar, por que vão deixar de usar agora? Acaba que esses elementos que a gente às vezes via como sendo coisas primitivas, né, os rituais, se alimentando desses processos que a tecnologia vai oferecer, eles vão ganhar cara de que são atuais. Até porque os primitivos, sempre o tereis convosco. São os pobres. Sempre os tereis convosco. Possessão clássica, sempre as tereis convosco. E quanto mais a religião que pretende exorcizar